É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. Entrevista especial para você, contando histórias inéditas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Poxa, nas estatísticas do YouTube, quase 90% das pessoas que nos assistem com recorrência não são inscritas. Então, ajuda a gente. Vai agora lá, vai. Já dá um toquezinho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se você gostar, faça o seu comentário, deixe o sininho acionado também, que aí você vai receber a nossa comunicação sempre que tiver um material novo. E diariamente a gente está postando coisa nova, tá bom? Hoje nós vamos mostrar uma entrevista completa. Eu quero também agradecer aos nossos queridos patrocinadores. CrossFox Elétrica, a distribuição de materiais elétricos com total garantia e segurança. Grupo Hall Center, distribuidora de correias transportadoras e muito mais. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Atlântica Máquinas, mais do que máquinas, oportunidade de negócios. Premium Auto Shopping, compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Baltec, a empresa brasileira que mais lança produtos. Alibec Alimentos, tradição é a nossa qualidade. Ampla Saúde, transformar sua saúde, isso é Ampla. E Debrecht, a churrascaria, 4 unidades em São Paulo, o melhor churrasco gaúcho para você. E agora então vamos a mais uma entrevista especial no Flávio Prado Entre Amigos, mas não esqueça de se inscrever, ó. Vou sumir aqui, já apareço já com mais uma entrevista especial. É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. Eu vou falar da voz. Não a voz, a voz. A gente fazia uma brincadeira durante muito tempo dizendo o seguinte: se Deus viesse para a Terra, que voz ele teria? Uma das boas opções de voz está aqui comigo. Antônio Viviani, voz fantástica, história maravilhosa na imprensa, no rádio, na TV. É uma honra te receber aqui, meu amigo. Eu é que me sinto honrado de ser convidado e estar entre amigos. Com certeza. Coisa bacana. Obrigado por essa referência tão elogiosa logo de cara. Já vou ficando vermelho. Viviane, como é que você descobriu que você seria um locutor? Foi logo que comecei a aprender a ler, no primário. Eu notava que eu me destacava entre os coleguinhas, né? Então, na hora de fazer leitura em sala, a professora sempre me escolhia. Aí fui orador do primário, aí já no ginásio daquela nossa época, né? Na 8ª série de hoje, eu também fui escolhido para ser o orador daquela turma. Mas nesse ano, nessa 8ª série, em 1974, a gente tinha um professor que nos ensinava eletrônica, porque a escola queria segurar os alunos para o curso técnico mais tarde. E eu era um desastre com as mãos, sempre fui um desastre. Como se eu tivesse 2 mãos esquerdas, sei lá, com luva de boxe ainda. Ou você é de comunicação ou você mexe com as mãos, as coisas não dá para fazer não. E aí não conseguia acertar nada daquilo, mas os colegas construíram um transmissor e um receptor. E naquele mês de maio, junho de 1974, ficou pronto o transmissor, a turma saiu do barracão, que a gente fazia essa aula de eletrônica do lado da quadra de educação física, todo mundo foi para fora, o professor falou, ó, você liga essa chavinha aqui e fala que todo mundo vai te ouvir lá fora. Rapaz, a hora que eu fiz aquilo, eu senti uma emoção tão grande, eu falei, é isso que eu quero fazer a minha vida toda. Onde era isso? Poços de Caldas, Instituto Educacional São João da Escócia, o Pelicano, professor Omar. E aí eu saí, fui para casa e perguntei ao meu pai, como é que é esse negócio de rádio? Ele falou, conheço algumas pessoas. E eu fui bater na porta das rádios, que viram aquele moleque de 14 anos e falaram, puxa vida, o que nós vamos fazer com esse rapaz? Mandaram eu procurar uma freira na faculdade de filosofia, porque ela tinha um programa aos sábados naquela rádio, na Rádio Difusora de Poços. E eu cheguei na mesma noite, fui lá e falei, escuta, a senhora tem uma chance para mim? Ela falou, é só aparecer na rádio, meu filho. E você lê os textos e aí eu comento os textos. E aí, no
sábado seguinte eu já estava lá, das 2h30 às 3 da tarde, se não me engano, era o Meia Hora com Você, o programa da Freira. E ali comecei a ler, e ela interpretava os textos. Até dezembro de 74, o gerente da rádio veio me ouvindo esse tempo todo, me contratou. E eu comecei a trabalhar lá em Poços de Caldas. O que você fazia? Exatamente. Fazia um programa chamado Difusora Atende ao Ouvinte e outros à noite que não tinham nada a ver comigo, com aquele garoto. Noites que não voltam mais e também tangos e boleros. Nossa, nostalgia com 15 anos. Total. Uma loucura. Mas as pessoas percebiam que você era tão jovem? Ou pela voz não... Não, já sabiam, né? Ah, sim, os ouvintes, quer dizer? Ouvintes. Acho que não. Porque eu já tinha ultrapassado aquela fase que o vovô, meu avô maestro, chamava de oitavar, né? Que você fica falando igual o Barney. Então já tinha a voz já tinha madura, consistência, já né? estava consistente. Agora, Viviane, teu pai, tua mãe, alguém trabalhava voz? Eles Não, eram... todo mundo com música. Meu avô era maestro, né? O Instituto, o Conservatório Musical de Poços de Caldas tem o nome de meu avô, Antônio Ferruccio Viviane. Eu sou Antônio Viviane, só minha mãe não quis colocar Ferruccio em mim, então não sou neto. E aí, o papai também era músico, meus tios, todos tocavam instrumentos. Meu pai piston, meu tio Cacalo tocava saxofone e o tio João tocava teclados. Então, voz já era uma coisa que vocês estavam acostumados. Mas você tocou algum instrumento? Eu aprendi com o vovô, né? Tinha que ler o ABC musical e estudar aquele método que todos que são alunos de professores, digamos, rigorosos, como meu avô, tinha que estudar o método Bona e solfejar aquilo lá. Mas eu acabei descobrindo este instrumento aqui, já embutido, e falei, é com isso que eu vou trabalhar. Porque, como eu já digo para alunos, que eu já dei alguns cursos e tudo mais, a voz, né, é um instrumento, né? Você falar é música. Eu cito sempre um vídeo que tem no YouTube do Hermeto Pascoal. Ele pega um discurso do Fernando Collor de Mello e bota só a voz do Fernando Collor de Mello falando. E depois ele acompanha o Fernando Collor de Mello no teclado. É impressionante como falar é música. Ó, o exemplo. É impressionante como falar é música. É impressionante. Coisa legal. Bom, aí você... Programa da Freira, você ganha 2 programas na rádio, mas você tem 15 anos. E aí? Aí, continuo estudando e mudo de rádio. Aí fui para uma outra rádio, a Rádio Cultura, que não tinha vaga para locutor. Aí eu fui para a mesa de som e fazia, de vez em quando, aqueles programas de fim de semana. E aí continuei na Rádio Cultura até ser... A Rádio Cultura, naquela época, já era do Chico de Assis, do Flávio Araújo e do Wagner Durante, que era um radialista de Poços de Caldas. Legal. Um dia o Flávio Araújo chegando em Poços de Caldas, eu estou ali, eu não conhecia, né? Estou no estúdio, ele entrou no estúdio e falou, rapaz, eu estava te ouvindo, vim com minha mulher pela estrada e ela elogiou muito o seu trabalho. Falei, puxa vida. E ele se apresentou, né? Falei, nossa, fiquei envaidecido. Mas ainda sendo dono da rádio. Exatamente, puxa vida. Que e legal. O Flávio Araújo, que era um enorme narrador. Depois comentarista, maravilhoso. Sensacional. E o Chico de Assis, um grande repórter. Maravilhoso também. O Chico, cheguei a trabalhar, a fazer campo com ele e tal. Portanto, 2 pessoas que davam para referendar bem. Mas e aí? Você vai para outra emissora e depois? Aí fico lá até os meus... Ah, não, eu tive que sair. Eu fiz um concurso para entrar na Alcominas, que não era Alcoa ainda, porque na época, governo militar não podia entrar multinacional do Brasil, a não ser que tivesse só 49% de ações das empresas. Então, o governo de Minas tinha 51% da fábrica, da Alcoa, e a Alcoa mesmo só tinha os 49% e a empresa era Alcominas. E eu entrei como trainee na Alcominas. E aí estudava pela manhã e trabalhava à tarde.
E aí falei, puxa vida, mas eu não queria largar a rádio. Nos fins de semana ia lá e fazia meus biquinhos. Até que, num acidente, né, acompanhando um profissional, perdi um pedacinho do dedo mínimo aqui, num acidente lá trabalhando com bombas hidráulicas, e falei, não quero saber mais desse negócio, não. Ganhava naquela época 4.000 e tantos cruzeiros na Alcominas ainda. Voltei para a rádio ganhando 600 só. Falei, não, eu quero ficar aqui. Menos perigoso. Não, e era o que eu também gostava. Vocação, né? Era o que eu gostava de fazer. E como é que é o pulo saindo de Poços de Caldas? Saí de Poços para vir estudar em São Paulo. Cheguei aqui, fui morar numa pensão na rua Tamandaré, estudava no Ângulo. E cheguei no dia 1º de março de 78. No dia 15 de março de 78, eu estreei na Rádio Tupi de São Paulo, o grande jornal Falado Tupi. Criação do Corifeu de Azevedo Marques. Você já tinha esse emprego garantido ou você foi batalhar? Nada, eu cheguei e fui bater em portas, encontrei o Wellington de Oliveira ali na região da rua, em volta da Rádio Globo ali, perto da Rua das Palmeiras, e ele falou, pô, vai no Sumaré e procura esse meu amigo aqui, Luiz Fernando Malioca. Eu fui até o Sumaré e o Luiz me recebeu, porém ele não tinha vaga para difusora. Aí eu falei, puxa vida, ele falou, pera um pouquinho. Atravessou a sala da secretária e em frente tinha uma outra sala, a sala do Luiz Aguiar, que era o diretor artístico da Rádio Tupi na época. Aí ele falou, bom, Luiz falou comigo que você está vindo para São Paulo, já tem experiência, desce lá para fazer um teste. Desci, fiz o teste e aí... Subi e fiquei lá na sala da secretária esperando, né? Aí entrou todo mundo e veio o Humberto Mesquita também, que era o diretor de jornalismo da Rádio Tupi. Aí entrei na sala, depois deles ouvirem o teste, aí eles falaram assim, bom, rapaz, você tem carteira de trabalho? Eu tirei a carteira. Falou, não é aqui não, é lá na 7 de abril. E aí estreiei no grande jornal Falado Tupi, ao lado de Antônio Leite, Antônio Casale e Antônio Leon Santos. E mais um Antônio Viviani. Mas era um jornal nobre, né? Era um jornal nobre, começava lá 11h30 da noite, ia até 00:30, 1h da manhã. Aí não tinha como voltar, pegava carona com o Gésner Las Casas, que me deixava na Praça da Sé, e eu ia andando até a Tamandaré. E tinha o cursinho às 7 da manhã, né? Nossa, era sensacional, uma época maravilhosa. Até que meses depois, o Luiz Fernando surgiu uma vaga na difusora. Vaga não, foi uma coisa excepcional. O Luiz Carlos Araújo precisou viajar e o Luiz falou, você quer fazer o horário dele nesse sábado? Aí eu cheguei lá, 6 da tarde na difusora, ainda na Tupi, né? E tremia na base. Na Tupi eu estreiei normal. Mas na difusora, que era a rádio de jovens, que a gente ouvia, toda a minha turma lá em Poços ouvia a difusora à noite, e a Mundial também, né? Nossa, a gente adorava aquele estilo de rádio, rádio jovem. E tinha a Excelsior, que era a grande concorrente da difusora em São Paulo. Aí estreiei, tremendo na base. O Dácio Arruda passou o horário para mim. Nossa, eu não tinha fôlego. Eu não conseguia, sabe? Aquela coisa assim de muito nervosismo. Mas fiz o horário até às 10 da noite e aí surgiu logo uma vaga na sequência. Aí eu comecei na difusora das 10 da noite às 2 da madrugada. Depois foi passando para os horários nobres, né? É assim que a gente faz. É assim que faz. É isso aí. Ô, Viviane, você virou voz padrão de algumas emissoras. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse passo. 1994 eu estava na TVA Esportes, né? A gente começou ali, o Trajano me chamou. Hoje a ESPN. Aí veio, e a TVA Esportes junto com a transmissão da ESPN Internacional, quando então surgiu o canal ESPN Brasil. E o Trajano falou, bom, agora nós vamos mudar, vai uma marca e você vai ser o locutor padrão da ESPN Brasil. Fiquei 21 anos na ESPN. Mas antes disso, logicamente, que passei por muitas rádios em São Paulo, né? Nossa, da difusora fui para Metropolitana, Eldorado. Também apresentei programas de televisão, apresentei o Dia a Dia na TV Bandeirantes,
apresentei jornal e programas musicais na TV Record, apresentei jornal na TV Cultura. Mas eu já estava engajado também no mercado publicitário desde 78, porque na Difusora o Jorge Elal trabalhava. E aí ele me levou para conhecer uma produtora de vídeo e uma de áudio, já comecei a gravar comerciais. E aí veio a Voz Padrão, que foi na ESPN durante 21 anos. Depois disso passei 2 anos na Fox e agora estou na CNN, desde o início da emissora, já temos 4 anos lá. Esse mercado da voz, ele ganhou mais espaço com a internet ou ele perdeu espaço? Alguém que está nos vendo, que tem um vozeirão como o seu, e que queira apostar nisso, o que você diz? Depende do ponto de vista. Eu, por exemplo, com a internet, criei um podcast lá em 2015, com as grandes vozes, chama-se Voz Off, e ele só tem em áudio, é podcast mesmo, raiz, com o qual, inclusive, eu e o Nicola Lauleta, que idealizamos juntos esse podcast, ganhamos o prêmio APCA de melhor produção para rádio em 2017. Olha quanto tempo que eu estou trabalhando nisso. E aí, isso ajudou, por exemplo, porque é uma coisa on demand, você ouve grandes locutores. Nós estreamos, por exemplo, com o episódio com o Franco Neto, que tinha nos deixado um mês antes. Em 2017. Esse podcast, ele conta a história dos locutores. Eu entrevisto justamente para fazer isso que eu estou fazendo com você agora aqui, né? O cara chega e conta a história dele e todos os comerciais que ele gravou, em que rádios trabalhou, mas é só áudio, chama Voz Off, está nas plataformas todas aí de podcast e é muito legal ter esse carinho das pessoas que acompanham e podem ouvir, né, as grandes vozes que marcaram a história do rádio, da TV, da publicidade. Tem muita narração de histórias, né, na internet. Eu mesmo adoro estudar muito essa área, né? Não eu gosto muito de coisas de coach pelo trabalho que eu faço e a gente ouve vozes espetaculares. Esse também é o mercado que abriu para você ou não? No seu caso, ou você não Não, eu trabalho com a publicidade em geral. E a voz sua lá, muito parecida com a sua voz. Sim, veja bem, muitos comerciais e muitos vídeos institucionais, eles vão para a internet também, né? Não só as empresas. E aí a gente vai ganhando mercado com isso também. Agora tem o mercado das redes sociais. Muitas vezes pedem para gravar comerciais que só veiculam na internet. Então, abriu um pouco o mercado, sim. Mas as vozes tradicionais, essas como você, desses locutores que eu citei, estão um pouco afastadas daquilo que os criativos, hoje em dia, consideram o melhor para a publicidade. Eles acham que tem que ter voz natural. Eu falei, mas a minha voz não é natural. Ela é espetacular, mas ela é natural. É natural, mas... mas tem um ranço de locutor. Bom, a gente pode tirar, né, esse ranço de locutor, porque as pessoas pensam que só fala grave, né, aquele locutor que tem voz grave. E um dos comerciais que mais marcaram na minha vida, eu tirei totalmente o grave para fazer. Aquela assinatura do comercial da Faber-Castell. Eu gravei, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. A menininha vinha cantando a música Aquarela, do Toquinho, e eu assinava assim, bem delicadamente, porque era uma coisa lúdica, né, para as crianças. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Então, é uma coisa natural, é diferente, né, de outras coisas que eu acabei fazendo, que ficaram marcadas na publicidade, na história da televisão, aquela voz que eu inventei para fazer o CQC lá, o Top 5 da TV brasileira, é totalmente diferente. Então, isso é legal, porque se você consegue mostrar essa versatilidade nas peças que você grava, você acaba tendo mais trabalho também, né? Até que ponto você pode criar quando você recebe um texto de um comercial, por exemplo? Eu posso criar, posso mesmo. As pessoas pedem alguma coisa e aí você manda opções, porque fala, olha, eu, recebi o seu briefing, né? Muitas vezes é melhor, inclusive, quando você está sendo dirigido naquele comercial. E aí você vai inventando.
Uma história das mais engraçadas foi daquela época que a gente passava as manhãs de domingo curtindo as vitórias do Ayrton Senna e um dos patrocinadores era aquele salgadinho Cheetos. Eu fui numa produtora gravar e o Luiz Roberto era uma pessoa bem bacana, um grande maestro, criador de várias trilhas maravilhosas e jingles maravilhosos na publicidade. E ele falou, ele tinha uma voz assim um pouco engraçada. Viviane, eu chamei você aqui porque eu queria que você fizesse essa locução aqui. Eu falei, ok. Aí a locução era simplesmente isso. Vinha a Chita do desenho, que o Tata Guarnieri dublava, né? Oh, não sei o quê, não sei o que lá. E eu tinha que assinar. E eu comecei. Cheetos, o queijo que detona. Não, não é isso que eu quero. Falei, tá bom. E foi 1, 2, 3, 40. E Serginho era o técnico. Traz uma panela lá. Viviane, fala dentro da panela. Ele tinha uma casa, tinha coisa. E eu falei, Cheetos, ele falou, não é isso. Até que eu peguei e falei, já sei o que você quer, Luiz. Vamos ver aqui. E imitei o Luiz. Cheetos, o queijo que detona. Ele falou, pô, é isso. Não estava nem ter te contratado, né? Pô, sensacional. Assim a gente vai criando, brincando. Você falou de dublagem. Sim. Por essa voz espetacular que você tem, você faz dublagem também? Eu narro alguns documentários. Eu não tenho o DRT de ator que precisa se ter para fazer dublar. dublagem. Mas em 1978, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei a dublar. E eu precisava ir atrás desses registros de dublagem que eu fiz na BKS. A antiga AIC virou BKS. E aí eu precisava ir atrás desses registros, aí sim. Antes da profissão ser regulamentada, eu dublei e conseguiria o meu registro para dublar atualmente. Mas nunca fiz isso. Então eu fico só nas narrações de alguns documentários para esses canais que apresentam isso. Óbvio que você tem um trabalho bem específico. Você pensou, por exemplo, em narrar futebol? Porque isso depende de uma voz Quem pensou grande. nisso foi o Trajano. E falou, Viviane, vai lá. Eu travei. Ah, é? Não, o Milton Neves já diz isso, Flávio. É a coisa mais difícil que existe. Narrar é difícil. É muito difícil. Você mesmo, você tentou alguma vez? Tentei porque o seu Tuta pediu, falei, seu Tuta, não dá. Não dá. Eu pedi, falei, seu Tuta, não dá. A mesma coisa para mim. O Trajano falou, puxa, você tem uma voz, pô. E eu travei, porque é algo muito específico, né? É um dom maravilhoso desses grandes narradores, né? Puxa vida, eu gostaria, mas não tenho a capacidade. É outro dom. Qual o maior locutor que você conheceu? Bom, eu me inspirei lá no início e sempre em Ramos Calheiros. O Ramos era maravilhoso. E, para sorte minha, tinha o Oliveira Neto, que imitava o Ramos Calheiros nos comerciais de Bossano. Lembra disso? Aí eu ficava em casa e antes de começar em rádio eu pegava o gravadorzinho da minha mãe e ficava imitando o Oliveira, né, nos comerciais que ele gravava. Que já imitava o Já Ramos. imitava Ramos, né? Mas, pô, eu falei, é a minha praia. Colorama, tem o shampoo certo para os seus cabelos. E assim por diante. E aí, esses são... o Ramos é minha grande inspiração. Mas fora isso, nossa... Humberto Marçal, Jorge Elau, Ferreira Martins, Franco Neto. Olha, eu não quero me estender, eu vou esquecer de tantos aqui. Claro. É demais, Qual é o comercial que você entende que é o mais marcante com a sua voz? Eu acho que foi esse da Faber-Castell, né? Esse marcou a infância de muita gente e até dos pais, né? Que os pentelinhos vinham lá, eu quero Faber-Castell. Mas tem muitos comerciais, eu fiz... a nova marca do Bradesco, fiz muitos comerciais também com vozes, que essas vozes caricatas, né? Das pilhas Duracell. Qual dura mais, Duracell ou as pilhas comuns? E assim por diante, eu vou brincando com a voz. Isso aí é criatividade tua ou você já recebeu por isso? Exatamente. Na hora, por exemplo, a Tereza Moranduso me chamou uma vez para gravar um comercial de Trident. E ela estava gravando com orquestra, com metais, com cordas. E falou, Viviane, a gente precisa inventar uma locução aqui para esse negócio. E eu comecei, né?
a mesma coisa naquele mesmo estúdio com o marido dela na época, o Silvio, eu também criei outras vozes. Mas esse específico era Trident, tal, não sei o quê. E eu criei Trident apresenta Trident White. E aí criei isso. Para o Silvio, marido dela, ele queria que eu fizesse um comercial para um novo festival que começaria. Chamava-se... Ai, meu Deus do céu, cadê a cerveja? Skol Beats. Skol Beats. E aí, sumiu, né? De repente dá uns brancos. E eu falei, puxa vida. Ele falou, não, mas o criativo não gosta de vozes que já são conhecidas. Falei, eu vou inventar uma voz aqui então. E gravei. A Skol apresenta os melhores eventos para você. Skol Beats. Ele falou, puta, que legal. E agora, como é que eu faço? Falei, escreve lá que o locutor... Eu tenho que mandar o nome do locutor. Falei, escreve Antônio V.I. Antônio Sexto. E pronto. Se fosse Antônio Viviane, talvez não aprovasse, né? É, exatamente. Deu certo. Foi bacana. É assim por diante. Eu gosto de ter essa liberdade de criar. Assim, você lembra daquela feira escandinava também? Sim, sim. Nossa, eu gravei aquilo durante uns 11 anos, né? Eles são bárbaros. É bem legal. Tem muita coisa que as pessoas se lembram que eu gravei. Poxa vida, você lembrou de coisas bem... E eu imaginei que a sua profissão, que ela fosse bem padrão, bem chapada. Ó, você vai ler isso aqui e tal, e não é assim, né? Não. Além da voz, do tom natural, você precisa ter um talento... Você, de uma certa forma, é um dublador. Você cria uma voz para aquela situação. Sim, isso aí é exatamente o que a gente chama de voz original. Voz original é uma criação do artista da voz, né? Porque a gente fala aqui locutor, né? Mas em inglês é voice talent. Então, é um artista da voz. E aí você vai criando, vai fazendo coisas bacanas, outras nem tanto, mas de qualquer maneira é uma alegria muito grande para mim. Eu adoro o que eu faço, Flávio, eu adoro. Você sabe que quase eu não entrei no meio por culpa dos caras igual você. Ah, é? Mas eu vou dizer o que era. Sua voz não é boa? Não, olha só, quando eu comecei a falar, imagina, eu com 20 anos, a minha voz é super comum, ela não tem nada demais, não é feia, não é bonita, ela é comum, é normal. Tanto que eu nunca fui imitado porque não tem, né, é muito normal. Só que a voz não estava formada. E aí eu tinha uma voz quase de menina e tal, uma coisa meio... Tanto que eu precisei de um Jonas Rosa maravilhoso, ele fez uma focinheira para eu falar bem perto aqui, sem dar puff, para ficar um pouco mais consistente a minha voz. Entendi. Porque naquela época, esses monstros sagrados que você citou, eram as vozes que você ouvia. Mas felizmente alguém falou, não, vamos abrir para um pessoal que fala mais normalmente, mais comum. E aí surgiram algumas figuras, tipo o Israel Gimpel, que era totalmente anti... Sensacional. Né? Isso, mas era anti-locução. E o meu caso também, eu era obrigado, Viviane, a ser muito bem informado, porque eu não tinha voz. Eu tinha que passar alguma coisa para as pessoas. Ó, esse moleque, ele é muito bem informado. E tinha consistência ao passar, né? Falava com firmeza. Isso, seguro. Tal. Mas a voz era desse tamanho. Olha que coisa curiosa, né? Que é legal. A gente... Porque naquele período, se você olhar os antigos narradores, repórteres, todos eles tinham uma voz impressionante. Exatamente. E Tanto depois isso foi se perdendo um pouco. E na publicidade aconteceu a mesma coisa. Né? A mesma coisa. A voz, como é que você falou? Voz? Voz comum. Voz comum, exatamente. E agora tem uma outra inversão também, da década de 70, 80 e 90, onde 90% das locuções, mais ou menos, era por conta de locuções masculinas. Hoje inverteu-se. Hoje as locuções femininas ultrapassaram as locuções masculinas. O que você pensa disso? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que o meio termo é legal, né? Trabalho para todo mundo, eu acho maravilhoso. Claro. Mas antigamente você não via uma mulher fazendo propaganda de banco. Até sabão em pó era homem que fazia, né? O Ferreira viveu de homo faz, homo mostra, quanto tempo, né? E hoje não, puxa vida. Eu acho bem legal a gente dividir. Carros, por exemplo, né? Só homem fazia. Hoje mulheres fazem carros, até varejo da Chevrolet está com voz feminina hoje. Legal. Bem legal. Você falou, en passant, as aulas que eu dou.
Você consegue ensinar essa voz ou você só ensina a expressão? São expressões, como eu disse para você, né, que eu falei em algumas aulas. Em 2013, eu criei, junto com o Nicola também, um workshop de locução comercial, mas depois eu desisti, lá não me lembro exatamente em que ano, 2015, sei lá quanto, 2016, eu falei para o Nicola, não, eu não quero mais. Aí o Nicola está com isso até hoje e tornou-se voz à obra. Mas todo mundo faz o curso com ele é maravilhoso, ele foi o cara que me ensinou a gravar locução comercial. É totalmente diferente de rádio, né? Se você notar as vinhetas de rádio, onde os locutores esticam os finais das palavras, locução comercial e publicitária é tudo sequinha. Não tem, né? Jovem Pan, a sequência, aquela coisa, né, exagerada do radialista querendo criar, digamos, uma maior empolgação para com o ouvinte. Não, a locução de publicidade é uma locução direta, você fala com o consumidor diretamente e é isso que é legal. Então, isso dava para passar. E o Nicola continua passando até hoje. O Nicola, ele tira leite de pedra, né, de pessoas que ele dirige na locução. Eu imagino que deve ter muita procura, porque é muito fascinante, né? É muito essa coisa legal. de trabalhar com a voz. A TV te incomoda? Assim, você fazer TV é uma coisa que... Não me incomoda de jeito nenhum. Eu adoro rádio, né? Adoro rádio. Rádio, para mim, é minha paixão. Durmo com um radinho ao lado da cabeceira, logo cedo já ligo o radinho. Não consigo ligar televisão pela manhã. Já fiz até programa matutino, né? O dia a dia na Bandeirantes. Mas minha paixão é o rádio. À noite, sim, eu curto televisão e adoro telejornais, programas diversos. E agora essas plataformas todas com todas essas séries gostosas. É bom. Eu gosto muito de TV. Antônio Viviani, um prazer enorme te receber aqui, te agradecendo muito pelo monte de dicas bacanas que você deu. As pessoas ouviram falar, ele que fala assim, isso aí é muito interessante. O pessoal pode encontrar meus trabalhos no Instagram, é @antonio.viviani, com I, tá? Com I. Legal. E também no YouTube, Antônio Viviani, e assim por diante. Parabéns, muito obrigado. Eu é que agradeço. Uma honra te agradeço. receber aqui, viu, Viviane? Muito obrigado a todos. Estamos aqui, entre amigos. É isso aí. Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Abraço.